Não está sendo gravado, Cília? Estou gravando. Assim. Então, aí essa atitude vai se aprimorando, né, com o tempo. Obrigado, João, pela observação. E aí, então, vai se aprimorando e vai gerar, então, uma harmonia cada vez mais fina, cada vez melhor. No plano espiritual, esse resultado já é atingido com mais facilidade, já mais imediato, porque as entidades que vão estar na reunião já estão com conhecimento prático desta atividade e são entidades que são escolhidas, né, com recursos já atingidos, né, porque está envolvido nesta nossa prática da doutrina espírita, que é uma religião, né, o reconhecimento, a busca de conscientização de que nós não vivemos a esmo, não vivemos em função de realizarmos nossas preferências só e buscar nossas vantagens. Sim, estamos dentro do processo de filhos de Deus, apoiados por Jesus, né, que é o caminho, a verdade e a vida, e que se insere dentro de uma organização para o nosso Pai. E então esses que são colocados no plano espiritual na reunião já são preparados, né? Já estão com conhecimento e capacidade. Então essa sintonia é importante, então nós colocamos aqui, né, para que vocês se conscientizem, né, do valor dessa sintonia, do valor desse aproveitamento. Porque aí cada um fica vendo a sua dificuldade, fica vendo o que ele está querendo desenvolver, e ele não deve só colocar, que é natural, né, esse lado, mas também que ele está fazendo parte de um grupo, né, de um conjunto. Então, ele, ao mesmo tempo que ele está buscando se identificar como qual o seu dom, qual a sua forma de participar, ele deve considerar também, né, que está se harmonizando com o grupo. Está uma área que ele está desenvolvendo, né, muito importante, essencial. Aí se harmoniza com o plano espiritual, que está ali formando o grupo também, né? E isso, então, vai gerar a qualidade do resultado do trabalho que vai ser realizado, né, que vai ser conseguido. Então, é algo que a pessoa pode não conseguir avançar, ou pode conseguir, mas se conseguir ter como objetivo e caminhar nesse sentido, tem um aproveitamento, tem um crescimento do seu desenvolvimento moral, do seu desenvolvimento de reencarnado que somos, né? Então é importante, porque se nós não conseguirmos uma prática nesse sentido de um bom resultado, a sintonia com o plano espiritual vai ser deficiente, né? Vai ser pouco produtiva, né? E não vai trazer bons resultados. Então, nosso conhecimento que está sendo hoje. Espero que fique claro, que vocês possam aproveitar bem, né? E qualquer colocação, fique à vontade para se manifestarem, né? Que estamos aqui para aprender com vocês também, né? Então, vamos continuar. A corrente magnética de base, feita pelos encarnados, começa a formar-se desde o momento em que se faz silêncio e se inicia a concentração. Fase essa que, no outro plano, já foi antecipada de alguns momentos pelas providências preparatórias dos trabalhadores invisíveis, né? Então, nós chegamos na reunião, sentamos, nos concentrando, vamos relaxando. Esse relaxamento, então, é fundamental para que o perispírito se expanda e a pessoa, então, desenvolva o relacionamento com o plano espiritual. E aí vai formando a harmonia. O plano espiritual já formou essa harmonia, já está lá há mais tempo e com a harmonia estabelecida, porque são espíritos já preparados.
Além disso, tem as entidades que vão se comunicar, tem comunicações instrutivas que vão ser dadas. É um trabalho mais amplo, né, que o plano espiritual realiza. Então, enquanto nós chegamos e buscamos essa harmonia, o plano espiritual já está em harmonia, já está preparado, já está com a organização das comunicações, das informações, da defesa da reunião, né, que forma um grupo de defesa, para que não haja invasão de entidades que não estão destinadas à comunicação. Então, essa nossa busca de harmonia é posterior à harmonia que já existe no plano espiritual, lá nos trabalhadores que vão trabalhar junto com a casa. Tudo bem? Vamos seguir então. Se tem alguma coisa, fique à vontade. Né? Estabelecida assim a corrente e verificadas antecipadamente por eles próprios as afinidades psíquicas, os agentes invisíveis conduzem os espíritos que se devem manifestar para junto dos médios, em condições de trabalho, que passam, então, a ser influenciados nos limites de suas próprias capacidades e condições de resistência fluídica, o que é também previamente determinado. Então, está ali agora, os médios se concentraram, estão ali, houve o relaxamento, a expansão do perispírito, e agora, então, ele tem os espíritos para se comunicar. Não está estabelecido já, digamos assim, horas antes, um dia antes, qual espírito vai falar com qual médium, né? Uma que só estão em um trabalho de educação, mas outra que, mesmo que haja um conhecimento do plano espiritual de que a possibilidade de tal entidade que está necessitada de se comunicar vai ser melhor por tal médium, pode ser que esse médium, nessa noite, não se concentre suficientemente bem, esteja ainda afetado por fatos que aconteceram durante o dia, né? Então, é uma questão que não é já estabelecido horas antes ou dias antes quem vai comunicar com quem, né? Após, então, fazerem essa unificação de vibrações, de estabelecerem essa disponibilidade para que haja a comunicação, o plano espiritual vai ver, né, qual o médium que vai estar mais adequado para a manifestação de cada entidade. E aí, então, analisando, então, também as condições de receber a entidade, né? Porque também há um desgaste, né? Há um esforço e uma necessidade de manter a concentração. Porque às vezes a pessoa está lá dando a comunicação e perde a concentração, e perde a continuidade da comunicação. Então, todos esses aspectos que são analisados pelo plano espiritual, que vai, então, destinar às entidades diversas que deverão se comunicar em função dessas escolhas. É evidente que poderá, né, até não haver condições de todas as comunicações, pode acontecer, né? Então, nós temos esse objetivo, né, de estarmos aqui estudando, conscientizando, para que a gente desenvolva essa consciência, realize uma boa consideração, um bom relaxamento, uma boa união de pensamento entre todos, para que isso dê condições a que o plano espiritual que trabalha na reunião dê comunicação a todas as entidades que estão ali necessitando e as que tiverem para ser de orientação para o grupo. Porque aí pode acontecer até incluir até entidades que estavam precisando de comunicar, mas não estavam incluídas no plano. Então o grupo vai estar tão harmonioso, tão adequado às comunicações que até eles, porque tem muitas entidades para se comunicar.
a necessidade espiritual e a ligação com o plano físico, né, que tem o animismo, que dá as condições para os espíritos se comunicarem, é muito grande. É muito grande. Então, nós temos essa consciência, temos essa informação e vamos buscando, né, em harmonia entre nós, fortalecer, desde já, né, essa compreensão e essa atitude de colaboração, de exercício dessa passividade e dessa prática benéfica para a comunicação espiritual. Né? Tudo bem? Está dando para acompanhar bem, para entender que nós possamos todos juntos, né, trazer essa harmonia, essa compreensão, para que a gente aproveite bem esse trabalho de conscientização, né, para todos vocês, né, e para todos nós. Sim. Então, continuando, vemos. Essa capacidade ou resistência depende da força vital, equilíbrio psíquico, grau de desenvolvimento mediúnico e adiantamento moral de cada médium. Então, são questões que vão se somando a força vital, equilíbrio psíquico, grau de desenvolvimento mediúnico. Então, é uma soma desses aspectos, né? Porque durante o dia você tem mais dificuldade ou menos dificuldade, mas aí você vai chegar na reunião, você vai relaxar, né? Esse relaxamento é um desligamento dessas atividades durante o dia, dando, então, uma condição de equilíbrio psíquico, né? Porque você, então, se solta, se relaxa, o perispírito aumenta, né? Se você começar a lembrar o que passou durante o dia, ele não expande, prende o perispírito. Assim como, então, o desenvolvimento mediúnico, a consciência que você tem da sua mediunidade, você identificou a sua mediunidade, já começa, então, a definir, também é um processo que vai somar nessa atividade de disponibilidade para a comunicação através do médium, através das necessidades que estão tendo durante a noite e o veículo que vocês oferecerão para que isso se processe de uma forma produtiva, né, com um bom resultado. Porque a comunicação da entidade, ela, embora tenha o benefício de estar ligado com o encarnado, que tem o animismo, né, tem o fluido vital, a colaboração psíquica do médium é preciosa para facilitar que ele diga o que ele tá querendo expressar, ele se expresse de forma a se melhorar, a se sentir atendido, né? Então, também, né, ele coloca aqui, né, também, que há médios que com um só trabalho ficam exaustos e outros que podem permanecer mediunizados durante tempo mais ou menos longo. E aí, então, essas diferenças, né? Porque o médium dá uma comunicação e já não fica com aquela disposição para outras comunicações. E muitas vezes é necessário mais de uma comunicação com o médium. Então, esse fato de vocês irem trazendo essa atitude de consciência e de relaxamento mais eficiente, vocês ficam, então, mais disponíveis para mais comunicações. Vocês não vão se cansar. Não vão se cansar, não vão se sentir com uma certa dificuldade para dar mais uma comunicação. Então, vocês vão sendo úteis para comunicações que sejam necessárias, né? Em mais de uma, né? Através dessa atitude de disponibilidade, de relaxamento, de trazer o perispírito com expansão para que a entidade se aproxime e entre em ação num conjunto de perispírito com perispírito, dando, então, um veículo de comunicação da entidade que se faz presente ali e necessita de se comunicar. E continuando, então,
Ele fala, então, somente depois estabelecidas as afinidades fluídicas é que se podem dar as ligações mediúnicas. Aí, então, a entidade se aproxima, há essa ligação fluídica, porque o médium se expandiu, relaxou, está disponível, não está pensando no que aconteceu durante o dia, há a ligação fluídica, né? Casa, né? Junta a ligação fluídica. Aí, então, é a condição necessária para que se processe o início daquela comunicação e os demais médios não serão também colocados nessa mesma observação, com essa mesma sequência, né? Para que se processe um bom trabalho durante a noite, não só para as entidades que vão se comunicar, como para os médicos, que vão se sentir bem, vão se sentir suavizados, vão se sentir mais leves, né? Por terem sido úteis e conseguido essa abertura, essa doação. Né? Tudo bem? Deixe à vontade para fazer algum comentário, alguma colocação. Estamos aqui para nos entendermos bem, vocês terem um bom aproveitamento, que é a satisfação de ter vocês, né, com compreensão e ser útil aqui para esse trabalho que estamos realizando, né, para todos vocês. Né? Então, vamos continuar. Antes que os médiuns sejam influenciados, os cooperadores invisíveis atuam sobre eles, preparando-os mediunicamente para o trabalho. Já vimos a incorporação no capítulo 11, da primeira parte, como se realiza essa preparação, segundo a descrição de André Luiz. Os centros vitais são postos em equilíbrio, desembaraçados e regenerados os órgãos físicos, estimulados os centros de energia espiritual, glândulas, plexos, para que funcionem com mais intensidade, elevando a vibração fluídica de forma a se conseguir o necessário grau de sensibilização mediúnica. Então, com cada médium, o plano espiritual vai trabalhar nos centros vitais, né, que são os centros de expressão de cada médium, né, para que esses centros vitais, né, que é o coronário, o esplênico, todos eles, né, o cardíaco, né, todos os centros que nós vamos, laríngeo, né, que vai desenvolver, se expanda e sem atividade, porque é um veículo que ajuda nessa abertura de relaxamento e de dar ao perispírito do médium, né, uma condição fluídica favorável de assimilação mais fácil, né, para que a entidade fale, porque a entidade é outra pessoa, é outro ser, né? Ele vai falar através do médium. Então, há uma composição, né? Uma entidade que vive uma vida dela, e está, inclusive, na maioria, necessitada, né? Então, essa união, ela é conseguida, né, através do trabalho do plano espiritual que está ali presente nos centros vitais, né, dos médios, para ajudar nessa composição fluídica, né, do perispírito do médium com o perispírito da entidade que se manifesta. Então, vocês, sendo conscientes desse trabalho, né, vão estar ali sentados e se disponibilizando, né, para que seja atingido um objetivo bom de vibrações boas, de abertura, de expansão perispiritual, para que esse trabalho do plano espiritual junto a cada médium seja atingido, melhore essas vibrações, essa disponibilidade. Tudo bem? Então, fique à vontade e vamos acompanhando, né, essas explicações para aproveitamento de todos vocês, né? Então, terminados os trabalhos, a corrente se desfaz
mas seus efeitos perduram no perispírito e no espírito de cada um dos assistentes, na medida do que absorveu dos fluidos, e radiações ambientes, e na medida do quanto pôde se integrar e assimilar da essência espiritual do trabalho realizado e o cabedal que pôde cada um incorporar a si mesmo, irá em seguida realizando em seu íntimo um trabalho silencioso e profundo de reabilitação e purificação espiritual, que se acentuará com a repetição pela assiduidade a trabalhos semelhantes, operando-se, por fim, uma verdadeira transformação material e moral no corpo e no espírito de cada assistente. Então, esses fluidos vão ficar no perispírito de cada médium. Esses fluidos vão ficar. E eles, então, permanecendo no perispírito de cada médium, após ele sair para a sua vida pessoal, né, sua vida de sequência de familiar, eles vão trabalhando, né, em cada médium para esse amadurecimento, essa condição de estar mais eficiente nas próximas reuniões. Então, vai passando o tempo e vai participando das reuniões, vai ficando cada vez mais fácil dar a passividade. Vai ficando cada vez mais útil, mais expressivo para a entidade que se comunica através do médium. A entidade vai se comunicar mais claramente o que ela está buscando como ajuda, e essa ajuda vai se tornando cada vez mais útil, porque a entidade se comunica mais realmente, mais intensamente o que ela está precisando, o que ela está querendo, o que ela está querendo manifestar na reunião. Então, essa composição vai se dando nas reuniões, vocês vão ficando com esses fluidos, vão sendo beneficiados com essa condição que foi ajudada durante a reunião, do plano espiritual que trabalha na reunião, e o esforço de vocês, a conscientização de cada um, né, e a prática vai dando esse crescimento, essa qualidade, né, mediúnica que estamos aqui, né, buscando compreender juntos, né, e quando a prática for realizada, conseguir, né, no exercício dessas possibilidades, desses recursos, esse avanço e tornar-se cada vez médios mais eficientes, mais adequados, né, a dar essa passividade a esse trabalho, né? Então, vamos continuar. Se quiserem fazer alguma colocação, sejam à vontade. O objetivo, então, é de aproveitamento de todos vocês, né? Para que se sinta bem, para que haja um bom aproveitamento desta hora de trabalho, dessa hora de meio de trabalho, né? Vocês se sintam com o tempo bem aproveitado, com crescimento espiritual, com melhora da compreensão, que se faça, né, para cada um de vocês, né? Então, vamos continuar. Por isso, julgamos que são altamente benéficos e necessários os trabalhos práticos em comum, quando realizados em boas condições, e nisso discordamos de alguns confrades que se limitam a estudos teóricos de gabinete, privando-se de ação e contatos salutares, com o que retardam de muito não só a eclosão de faculdades mediúnicas que porventura possuam em germe, como a oportunidade de um caminhar mais rápido na estrada evolutiva nos trabalhos práticos. Então, muitas vezes poderá ser dada uma explicação só com relação a esse mecanismo, né, da expansão perispiritual, dos fluidos, mas é fundamental associar isso à prática. Então, é o que nós estamos buscando fazer aqui, né? Não só colocando a parte do que acontece no perispírito,
no relaxamento, nos fluidos, nas vibrações, no animismo de cada um, mas também levando essa prática na reunião. Porque se nós ficarmos só nos conhecimentos, que seria o mais prático aqui, né? Nós estamos falando, nós estamos fazendo uma reunião prática, né? Deixaria de estimular vocês, né? E de trazer uma atitude para vocês para a reunião prática. Então, a reunião prática é tão importante quanto essa teórica. É evidente que isso coloca, nesse exemplo dado aqui, de pessoas que só falam da parte teórica, uma evidência de quanto é importante a parte teórica. De quanto é importante a parte teórica, nós estamos vendo aqui. Né? Mas sem esquecer, sem dar importância também para a parte prática. Né? Que, infelizmente, né? E estamos aqui, né, trabalhando juntos, e isso é muito importante, e acho que vocês estão fazendo uma coisa correta, né, e buscando aqui usar esse tempo, né, que nós não podemos fazer a parte prática, mas pelo menos para aprofundar esse conhecimento. Mas sim deixar de ressaltar que quando tiver a parte prática, então ninguém vai... não, já sei tudo e não preciso da prática. A prática, então, é que vai mostrar, né, o quanto a pessoa vai colocar em atividade, né, todos esses conhecimentos, todas essas atitudes para desdobramento dessas condições cada vez melhores, né, de cada médium, de cada um de vocês, né. Então, vamos continuar, ficamos aí à vontade para vocês fazerem alguma colocação. Nós estamos aqui com esse objetivo, né, para um aproveitamento. Né. Então, agora passamos para o capítulo 31. Então, uma prática a seguir, que é o capítulo 31. Né. Em trabalhos de desenvolvimento, temos feito inúmeras experimentações. Começamos com uma sessão comum, mista, em que sofredores eram doutrinados, instruções eram dadas, lidos e interpretados textos de doutrina e enfermos assistidos. Nessa sessão sucedia o que sempre sucede em sessões desse tipo, inclusive cenas pouco edificantes e interferências de espíritos inferiores, ou provocadas por médiuns descontrolados e viciados na utilização de suas faculdades. Então ele está aqui falando sobre um passado, né, da prática das reuniões mediúnicas que eram feitas nas entidades ligadas à aliança, que havia uma mistura, né, das comunicações, né, de instrução, de espíritos sofredores, de espíritos dos mais diversos tipos. Né, e não havia, então, um cuidado, né, de trazer médios mais num nível mais semelhante, né, de evolução. E aí, então, ele está dizendo aqui que os resultados não eram bons, né, que acabava, por exemplo, dando 3 comunicações mediúnicas ao mesmo tempo, então os médios não se educavam, né, dava a possibilidade de um, e outro já dava a possibilidade, outro terceiro dava, então, conturbando, né, porque tem a reunião, em tese, há um dirigente apenas, só um dirigente que vai conversar com a entidade. Se um médium dá passividade, o dirigente está conversando com aquela entidade. Agora, um outro dá passividade, então o dirigente não pode ir lá abandonar esse atendimento e ir lá no outro. Ainda um terceiro, então, há um uso inadequado, né, do andamento da reunião. Então, ele colocou aqui que agora, atualmente, é usado todas essas sequências que já foram comentadas aqui posteriormente, né, dos diversos recursos, da corrente e da reunião, da análise espiritual de cada médium e das informações que são efetuadas, né, para esse conhecimento, de maneira que a qualidade do médium vai se aprimorando, né. E a reunião, então, vai se compor, né, de médiuns que estão mostrando
o acerto, né, de estarem ali para que a reunião se desenvolva, né, de forma proveitosa, né, sem esses distúrbios. Evidentemente que isso é uma história, é uma explicação para vocês ficarem sabendo, né, que esse trabalho é feito através de uma sequência, né, porque quem estabeleceu a reunião mediúnica, quem criou essa reunião foi Kardec, né, Allan Kardec, através de ter tido acesso às informações e montado o livro dos Espíritos, né, o primeiro livro dos Espíritos, e esse livro dos Espíritos foi através de diversas comunicações, né, que aconteceram principalmente através das irmãs Hernandes, né, que davam as comunicações. E aí, então, com o tempo, ele foi vendo que essa ligação do plano espiritual com o plano físico estava dentro de uma forma que identificável, né, que é sentar, relaxar, em silêncio, e os espíritos iam se comunicar, né? Então, é um processo que é conhecido e pode ser repetido quantas vezes o grupo que se destina a isso quiser. Mas, naquela ocasião, essas reuniões eram feitas mais para montar os livros, para ter informação como funcionavam essas ligações, como é que era o plano espiritual, porque o plano espiritual era totalmente desconhecido. Tinha uma ideia só de que tinha assombração, de que algumas seitas, algumas tribos, né? Não era uma coisa que existia uma biografia gerada por essas reuniões. É essa forma que Kardec, então, vai conhecendo através desse contato com o plano espiritual e colocando em prática nas reuniões que ele vai criando e vai estabelecendo esses cuidados, essa concentração, esse silêncio, essa harmonia, né? Que vai dando, então, uma constituição desta área importantíssima que se fez a partir de Kardec. Né? Mas as comunicações eram mais para ter informações de como se processava. Hoje, as reuniões já não são mais para montar livros do Espírito, livros dos médios, Evangelho segundo o Espírito. Hoje são para atender as entidades. Os livros já existem, né? Os livros já existem. Como isso funciona, é só degustarmos esses livros, irmos aprendendo, né, que não aprendemos rápido, é claro, por muita leitura, mas hoje, então, é para atender as entidades. E essa condição, então, veio mesmo nas casas, né, por exemplo, aqui está falando, né, que houve um passado onde era mais desorganizado. Hoje, então, já está mais organizada, já está mais dirigida de forma que vocês vão ter um objetivo da mediunidade com mais eficiência, com mais acerto, com mais produtividade, né? Então, da direção da casa, da direção das organizações, se realizar isso, né? Dar a vocês, né, essas condições melhores, né? Tudo bem? Alguma colocação, alguma questão, fique à vontade, né, para que nós aprendamos e vamos desenvolvendo essa... Obrigado, né, pelo retorno aí. E vamos então prosseguindo. Muitas alterações foram sendo, todavia, introduzidas à medida que a prática as aconselhava. E, por fim, se estabeleceu que os trabalhos, em linhas gerais, devem ser feitos da seguinte maneira. Todo candidato, a sua frequência é submetido previamente a um exame espiritual de caráter mediúnico e a tratamento espiritual preparatório. Então, primeira coisa, todo candidato são vocês, né, vão ser submetidos a esse exame espiritual. Aí a Arcília poderá dizer como, repetir, né, já foi falado, né, e agora estamos insistindo, né, nessa conscientização,
de como é feito esse exame espiritual de cada médium, de cada candidato à mediunidade, né? Que vá na sequência quando tiver reuniões práticas, né? Evidentemente. Aqui nós estamos só aprendendo parte teórica. Pode falar isso. Isso. Não, é isso mesmo, seu Léo. Agora não tem como fazer, né? Quando tem a parte prática, se passa pelo colegiado, se faz uma avaliação de cada um para saber se eles podem, em que eles vão poder atuar, né? Qual o passe mais específico que cada um pode dar, qual é o dom que cada um tem, né? Qual é a mediunidade de cada um, é passado isso para eles. E no final do curso é feito o exame espiritual também para discernimento, né? Para confirmação dessa mediunidade, se é psicofonia, se é psicografia, se é intuição, e aí é feito assim. Mas isso aí só quando for o prático, depois que for feito todo o prático, depois que eles tiverem as 5 fases lá da influenciação dos sentimentos, enfim. Depois que for toda a parte prática é que a gente faz essa avaliação para ir caminhando eles, e os estágios, né? Que eles vão frequentando na casa e vão atuando nos passos, vão atuando nas correntes, vão atuando assim. Então, perfeito. Então, vocês têm esse exame espiritual, cada um de vocês, né? Vai ser, então, dada essa orientação. É evidente que, conforme foi falado, a análise do médium não é feito, né, sabendo quem é o médium, assim, vem informação, né, através de uma análise que o plano espiritual faz no médium. Então, quando chega essa informação, já tem análise espiritual, que aqui é análise espiritual, já sabe, então, pelo plano espiritual, quais são as possibilidades e quais são as áreas e características daquele que está sendo orientado, né, está sendo analisado naquela hora, né? Então, o segundo, aqui, havendo mediunidade em ponto de desenvolvimento, então, o segundo, né? Havendo mediunidade em ponto de desenvolvimento, o candidato toma assento fora das mesas, como assistente, durante 3 ou 4 sessões, para se familiarizar com o ambiente e com o sistema de trabalho adotado. E durante esse tempo, do ponto de vista de manifestações mediúnicas, nada se passa com ele, salvo o trabalho preparatório feito pelos assistentes invisíveis. Então, aqui está dizendo que ele, quando vai na reunião, vai ficar assentado fora da mesa. Vai ter a mesa de médium que já tem prática, né, já tem essa atividade, e vão ficar fora. Ainda é assim, se ainda é feito assim, o médium fica um tempo fora da. Está dizendo aqui, né, que fica fora da mesa. Na verdade, na nossa casa funciona como eu falei para o senhor. Ele fica durante 4 semanas na corrente. Primeiro, para depois ele começar a aplicar os passes, depois que ele for avaliado e for determinado qual passe ele pode dar. Às vezes ele pode dar todos os passes, às vezes ele é indicado para dar passe só para criança, às vezes ele é indicado para dar passe só do P2 ou do CH. Eles são indicar, a espiritualidade indica a gente que passe que a gente pode atribuir. Então, durante 4 semanas, a gente só fica na corrente, observando tudo que está acontecendo,
seria como um aprendizado prático, né? Sim. Dentro do trabalho em si. Sim. Então, nós vamos já, de imediato, estar na reunião, vamos passar por esse processo que você está falando, para se preparam. Então, nós estamos aqui, evidente que só fazendo a parte teórica, mas quando vier a parte prática, então saber que vocês vão passar por esse processo, né? Que é um processo de passar a ficar na corrente. E aí é importante vocês assistirem esse vídeo sobre os passos, né? Porque essa questão dos passos, conforme você está colocando, é fundamental para essa conclusão, para essa orientação para vocês, né? Então, vocês vão ser dirigidos para um tipo de passo, para tomar passo em função dessa análise que é feita para cada um dos que estão aí em desenvolvimento mediúnico, né? Que nem, seu Léo, no meu caso, eu fui indicada para dar todos os passes. Então, quando eu estava na ativa lá, eu dava desde o passe de limpeza até o passe de tratamento, tanto para criança como para adultos. Até eu tinha uma colega que ela só trabalhava com o CH, ela só podia trabalhar dando passe do CH. Tinha outros que só podiam trabalhar com P2. Então, cada um tem o seu lado, o seu dom para exercer dentro lá da Câmara, dentro de onde tiver que ser. Sim. Então, vocês notam que essa questão do passe está associada à mediunidade, né? A mediunidade, então, é uma característica que vocês têm, né? Vocês estão desenvolvendo, e ela, então, em função dessa mediunidade que vocês vão desenvolver e o nível que vocês vão atingir, vão, então, ser dirigidos para os trabalhos que são de comunicação das entidades e também para os passes, em função, então, de cada um ter essas características adequadas para esse tipo de passes que vocês vão conhecer nesses vídeos que foram colocados pela Ercília para já irem tomando contato, né, através do vídeo, né? Então, continuando. Muito horário aqui, tá? Que meia hora. Passa depois à mesa dos que estão em fase de adaptação psíquica, já então dentro da corrente. Período esse que é mais ou menos prolongado, segundo as condições pessoais do candidato, do ponto de vista material e moral, e principalmente segundo o avanço da gestão mediúnica. Então, aqui é essa parte que você está falando, a questão da semana, da corrente para através desse trabalho. O quarto, terminado esse período, durante o qual também vai, concomitantemente, estudando a doutrina e recolhendo o fruto das preleções ouvidas, e quando a aura mediúnica já pode vibrar em condições favoráveis, passa a uma mesa intermediária, onde tais condições se devem avolumar a ponto de o candidato manifestar os primeiros sinais da faculdade em eclosão, tomando como exemplo o caso de incorporação. O candidato permanece nessa mesa até a influenciação que o leve ao impulso do incontido de falar. Então, é uma sequência, né, que requer, né, um desenvolvimento que é profundo, né, que nós temos em nós, né, no psiquismo nosso, de uma educação e de um conhecimento de nosso modo de se colocar perante o trabalho mediúnico. Então, é algo muito delicado, né, algo que vai se desenvolvendo aos poucos. E, então, aqui está mostrando que, terminado esse período, durante o qual também vai concomitantemente estudando, então vai estudando, vocês vão, paralelamente a essa sequência que a Cida está colocando, vão estudando, né, vão conhecendo melhor a doutrina, vão aprimorando seus conhecimentos para essa melhora psíquica, essa atitude psíquica mais favorável
a essa união, que é um processo evolutivo, né, de ser veículos para essa comunicação, que é dentro desse processo da evolução. Então, de um lado, nós temos um auxílio precioso a essas entidades que estão em dificuldades aí no plano espiritual, e de outro, nós temos informação de como é a condição dos encarnados, como eles estão. Então, nós temos um estímulo para a condução de nossas próprias vidas, porque ouvimos lá como é que eles estão. Então, essa composição leva, então, ao estudo, conforme está colocando aqui, o estudo que vocês vão fazer, né, cada um vai fazer, no aprofundamento do conhecimento e na melhora da sua atitude, né, da sua organização psíquica para ser veículo dessa aprendizado. Não sei se a Arcila teria mais alguma coisa aí para dizer nessa fase aqui. Então, Léo, o que acontece? Pelo livro Vivência, que é o que rege as casas da aliança, começa-se assim. Na verdade, quando o aluno está na escola de aprendizes do Evangelho, a primeira atividade de trabalho que é feito são as vibrações das 22 horas, que são aquelas vibrações que é ligada com a casa de Bezerra de Menezes, que é a vibração para o bem universal, tá? E aí vem em seguida as vibrações de quinta-feira, que é a sustentação da casa. E aí vai progredindo para as caravanas, vai progredindo também para outras áreas dentro da casa espírita. Então, como o senhor disse agora há pouco, é gradativo. Você vai aprendendo aos poucos as atividades. Então, primeiro você doa energia, você doa fluido, para depois você ir participando de uma atividade mais prática em relação a passes, a corrente ou a passividade, que daí entra no socorro, entra no P3B, entra na assistência espiritual, e aí cada área a gente vai trabalhando conforme a evolução do aluno, do curso de médios e da escola do Evangelho, e conforme a habilidade que ele vai tendo mediúnica. Sim. Então, vocês, ao tomar conhecimento disso, digamos, alguns de vocês vão ter a mediunidade mais aflorada, então vão avançar mais rapidamente. Aqueles que não tiverem a mediunidade tão aflorada vão passar por esse processo mais lentamente. Então, isso não é um desmerecimento e nem é um desgaste, né? Apenas é uma estrutura que permite aquele que precisa de mais tempo para desenvolver, então vai ficar com mais assistência, né? Mais assistência nessas diversas fases, né? E aquele que desenvolveu a mediunidade já vai, então, numas práticas que se destinam tanto a fazer parte de reuniões onde a passividade já é mais objetivada, né? Já é objetivo, assim como os passos que ele vai poder ministrar, né? Porque já atingiu esse nível melhor. Não é um impedimento, não é mais uma frustração, sim um encaminhamento adequado, conveniente, né, para a atenção de cada que vai ser mais já possível um adiantamento maior, já conseguiu um adiantamento, assim como aquele que precisa de uma explicação, de uma atenção mais demorada, mas com o objetivo todos de conseguirem essa realização maior, né? Essa realização de toda a sua unidade. Seu Léo, seria mais ou menos como uma escola tradicional, que você passa de um ano para outro e vai passando. No começo você não sabe nada. Aí, conforme vai passando o tempo na escola, você vai aprendendo uma série de coisas e aí você vai
conseguindo, no caso, por exemplo, chegar numa faculdade e ter um diploma e poder exercer uma profissão. Então, seria mais ou menos assim: você tem etapas. A evolução da mediunidade, em alguns, explode assim, de uma hora para outra. De como aconteceu com o Chico Xavier, que desde os 5 anos de idade ele já via o Divaldo Franco, mas outras pessoas demoram mais tempo, porque, como o senhor explicou, existe geralmente a nossa mediunidade é de prova, não é aquela mediunidade missionária, é aquela de prova. Então, segundo o nosso grau evolutivo, ela é mais lenta, ela acontece gradativamente. Perfeito, isso mesmo, né? Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta, algum comentário? Fique à vontade para que haja um bom aproveitamento, uma boa posição em relação aos conhecimentos que vamos adquirindo, né? Para que fique todo fortalecido, fique claro, né? Que haja já uma condição, né, de cada um nessa sequência, né? Que se expressa, né? Não um impedimento dos que tiveram já a mediunidade bem aflorada, mas sim uma assistência ao que forem mais necessidade de uma orientação na sequência do desenvolvimento da mediunidade de cada um, né? Então, não tendo aí, vamos seguir na quinta parte, né? A quinta. Nesse ponto, transfere-se, enfim, o candidato para a mesa dos médiuns, que já recebem e passa, então, a exercitar sua faculdade, segundo os critérios dos mentores espirituais do trabalho geral. Então, enfim, todos vão chegar lá, né? Vão chegar a essa condição de estarem na reunião prática e dando passividade, uma sequência de uma assistência mais demorada, outra menos demorada, mas não vai ter impedimento para ninguém, né? Porque se uns vão ter que ficar mais, os que já conseguirem se expressar, né, a sua mediunidade, já vão adiantar, né, já vão para frente para que não haja prejuízo das capacidades de cada um, né? Porque tem alguns que servem mesmo como sustentação, e tem outros que são de mediunidade mais ostensiva. E tem uns que só têm intuição, tem outros que dão passividade, tem outros que são sensitivos, tem outros que ouvem. Então, cada qual vai ser encaminhado para aquele local ou para aquela situação que necessite. Sim. Perfeito, então, tudo bem? Ninguém tem nenhuma colocação a fazer, então vamos prosseguir, né? O médium é julgado em condições quando recebe com segurança, facilidade, naturalidade. Quando só recebe durante os trabalhos, quando sabe se controlar, distinguir entidades, selecionar fluidos bons e maus, quando transmite claramente, com lógica, compreensivelmente, sem recalques ou flutuações, e, sobretudo, quando está apto a receber espíritos de hierarquia mais elevada, alheios a personalismos e cujas características são sempre os ensinamentos de expressão evangélica. Então, ele se torna, então, capaz de dar essa passividade e dar passividade para entidades sofredoras, né, que necessitam de apoio, e também para entidades evoluídas, né? Então, quando o médium chega a esse nível, né, de dar passividade para entidades que precisam de assistência e para entidades que vêm nos orientar, entidades elevadas, né, ele está nessa condição mais já boa, né,
de uma prática mediúnica preciosa, né, e útil e eficiente, né? Porque não é que o médium, conforme ele vai ficando mais experiente com a prática, com o tempo, ele vai dando facilidade só para a entidade elevada, né? Isso é um fato real que, quando Kardec fazia as reuniões e tinha comunicações de mais entidades que davam informação de como funcionava o plano espiritual, porque era aquela fase. Mas hoje, a comunicação é mais para entidades que têm dificuldade, né, que estão sofredoras, né? Porque é a grande quantidade de entidades sofredoras. E a reunião mediúnica é um recurso que hoje é praticado nas casas espíritas para ajudar essas entidades. Então, o trabalho que o médium que já desenvolveu e é capaz de dar passividade a uma entidade elevada, que vai dar instrução, isso vai acontecer mais raramente. O dia a dia, né, o grosso da atividade é dar passividade para entidades sofredoras, porque é para isso que a reunião se organiza, para, através de colocar as entidades sofredoras em contato com o corpo físico, o animismo do médium, haver uma melhora para elas. Pode falar, Gilberto. Seu Leo, estou com uma dúvida que surge agora, com relação a como é que é tratado, por exemplo, quando eu começo um trabalho mediúnico, eu tenho um guia, um espírito guia que me orienta aquilo que vou fazer, a quais passividades vou dar, etc. Ou é aberto, qualquer entidade posso ter contato com qualquer entidade, ou aceitar qualquer entidade, entende? Ou tenho um guia Não, você vai ter um que guia, me vai ter um orienta no guia. caminho. Vai ter um guia. E Você esse tem um guia Vai fica ter um guia, sim. comigo. Você vai ter um espírito que vai te orientar, não só o seu anjo da guarda, né, o seu espírito guardião, que já é um companheiro que conhece você, como também o espírito que vai trabalhar com você na área mediúnica, né? Pode falar, você vai falar de alguma coisa? Então, tem Não, esse é outro. que no caso, por exemplo, eu além dos meus mentores, né? Eu tenho também, eu dou passividade para outras entidades, sejam elas da equipe, né? Por exemplo, da equipe de vibração, ou sejam elas de algum sofredor, alguma entidade que precisa do choque anêmico para poder ser conduzido, entendeu, Judate? Então, eu posso receber, sim, mas isso vai, assim, com o tempo, você vai desenvolvendo isso com o tempo. Geralmente, quem fica no início com você é o seu guia protetor, a pessoa, o que está ali, o mentor, tá? Que vai te conduzir primeiro. Aí depois, com o tempo, aí você pode dar, sim, passividade para outros irmãos. Ô, Gildardo, o próximo capítulo é sobre esse assunto, entende? Então já fica a informação Ok. para você, mas vamos tratar o próximo capítulo mais especificamente sobre esses espíritos que nos auxiliam, né, que nos acompanham. Ok. Desculpa, obrigado. Não. De igual forma, eu espero que você tenha sido esclarecido, né, que é importante a sua dúvida, né, ser conduzida de forma que você, porque nós estamos aqui trabalhando uma área delicada, né, que você se sinta bem, né, e o objetivo de ter sua compreensão, né? Sem sombra de dúvida. Obrigado, Sonel. Tá bom. Então, continuando aqui, nós temos agora, no caso aí, por exemplo, um caso, né, que foi comentado por o Geraldo Lemos, né, que falou
é sobre a questão, né? Quem é mais evoluído? Então, para saber, né, como isso se dá, né, esse processo que nós vamos fazendo. Então, nós temos um despertar, aí vocês estão trabalhando para a sua evolução. E aí, então, ele pergunta, quem é mais evoluído? É Emmanuel ou é Chico Xavier? Né? Então, é uma coisa que interessa para nós sabermos, né? Nós temos interesse. Ajuda a nós a entendermos esse objetivo que se faz, né, dentro de uma compreensão, porque na área da prática dos ensinamentos de Jesus, não existe uma sobreposição de entidades que estão mais avançadas, no sentido de trazer dificuldades para aqueles que não estão. Pelo contrário, né? Essa compreensão é justamente na nossa evolução. Sabermos que, conforme nós vamos trabalhando para sermos úteis, para praticar o bem, nós queremos que todos consigam essa realização. Todos avancem nesse objetivo, né? Então, o plano espiritual que já está evoluído, ele quer que a gente cresça, né? Que a gente aprenda, que a gente desenvolva. Mesmo se começar a evoluir, a melhorar, né? Digamos, André Luiz, de repente o Emmanuel achar que o André Luiz estava evoluindo demais. Né? Não tem isso. É que evolua mesmo, que vá crescendo, né? Os que não querem que a gente evolua são o plano inferior, o plano ainda imperfeito. Esses espíritos imperfeitos é que não querem que a gente evolua, que dificultam o nosso trabalho, né? Então, nesse caso, né, o Chico Xavier é mais evoluído que o Emmanuel. Ele tem uma condição melhor. Até porque o trabalho no corpo físico é muito mais difícil do que no plano espiritual. E isso tem as reuniões que o Emmanuel fazia lá naquela fazenda que o Chico Xavier trabalhava. O diretor da fazenda era espírita e ele fazia reunião mediúnica durante o almoço, né? O horário do almoço, não na hora do trabalho, é evidente, né? E lá, então, o livro que foram escritos das comunicações que aconteceram, você vê que Emmanuel reconhece isso, né? A capacidade que Chico Xavier tinha, né? Acima dele. Inclusive, existem várias espíritas que entendem que o próprio Chico Xavier seria a reencarnação de Allan Kardec, né? Existem diversos espíritas aí com uma certa autoridade, conhecimento, que propõem isso. E se nós analisarmos o livro dos espíritos, né, lá tem comunicação de Emmanuel, tem mais de uma de Emmanuel, e não tem de Chico Xavier. Então, se Emmanuel reconhece que o Chico Xavier é mais evoluído que ele, né, conforme de comum acordo dos entendidos aí dessa questão, fez as comunicações no livro dos Espíritos, sendo o Chico Xavier, o próprio Kardec não fez comunicação nenhuma, né? Então, há todas essas sessões nesse trabalho que nós vamos desenvolvendo como médiums, né? Como médiums. Então, o trabalho do Chico Xavier é muito mais difícil que o do Emmanuel, porque ele estava aqui no corpo físico. Então, levando nesse momento, né, esse comentário, né, que eu acho que é bastante fortalecedor, né, e pertinente, né, a nossa reflexão, ao nosso conhecimento, para o nosso crescimento como médium, com pessoas que estão aí dispostas a essa realização, a essa doação para o desenvolvimento mediúnico e a utilidade, né, nessa comunicação dessas entidades, né. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Seja à vontade, para que a gente tenha bom aproveitamento, né, e tenha crescimento nesse conhecimento, nessa prática, né. Então, não havendo, vamos continuar. Não há nessas sessões limitações quanto ao número de médiuns, bastando que estejam separados segundo o grau de adiantamento já alcançado,
são também separados os sexos, tanto quanto possível, para se afastar toda e qualquer possibilidade de preocupação de ordem material. Então, está aqui dizendo que separa os médios em função do nível evolutivo dele de trabalho e também os homens das mulheres nas reuniões. Isso acontece aqui na casa também, ou se você está sabendo? Isso ainda é feito, é praticado? Não, não é separado. É a única observação que tem, seu Léo, é para dar passo na criança. Passo na criança dado só por mulheres. Os homens podem até ficar na corrente, mas quem dá passe são só as mulheres, tá? Então, no passe normal e na corrente, não há separação de homens e mulheres. Pelo menos na nossa casa não há. E nem acho que nem no Jefa, nem nas demais casas não tem também. Mas no caso aqui, a única observação é que as mulheres usam para as crianças por lado maternal, lado mais assim, como que eu vou dizer, de uma maternidade mesmo, né? Então, as mulheres é que têm o dom de aplicar o passe nas crianças. Então, vamos lá. Então, é igual no começo do capítulo, que fala que a coisa vem evoluindo, vem melhorando, vem mudando, né? Então, não há mais essa prática, né, de separar homem de mulher. Não. Então, acho que, realmente, se houvesse, né, seria algo que não tem muito cabimento, né, eu acho, né? Nós somos o mesmo espírito, né? É, lógico. Tanto o homem como a mulher. Na verdade, o espírito em si não tem sexo. Ele encarna como homem, encarna como mulher, então não tem por que haver separação, tá certo? Então fica esclarecido. E está escrito aqui, né, no livro, estamos estudando, mas houve essa melhora, então essa compreensão de que não se faz necessário, né? Então, prosseguindo. Por outro lado, é claro que, para um trabalho destes, se requer um médium de incorporação inconsciente ou semiconsciente de alta capacidade, que ofereça grandes possibilidades mediúnicas, visto que deve permanecer em transe, normalmente, por mais de hora e meia, e que também possua perfeita flexibilidade, porque deve estar apto a incorporar espíritos diferentes, todos de elevada hierarquia, uns em seguida a outros, segundo as necessidades do próprio trabalho. Então, aqui está dizendo que fica um médium na reunião, que já é bastante apto, né, a receber só comunicações elevadas, né? Então, é algo até que, se houver, né, não sei se ainda há, né, é um pouco em desacordo com essa própria afirmação anterior dele, de que os médiuns devem estar preparados para receber entidades sofredoras e entidades evoluídas, entidades que vão ter comunicações mais elevadas. Então, aqui ficar um médium só para receber entidades adiantadas, então também é incoerente. Não, pelo menos nos nossos trabalhos aí, a gente tem a possibilidade de manifestar qualquer um dos irmãos, né, desencarnados, que podem ser tanto sofredores como aquelas entidades revoltas, como podem ser também espíritos elevados. Sim. Pelo menos o 3P que eu participava, a gente recebia desde sofredores e revoltados, como também outras manifestações. Até o seu Walter veio com a Juliana, foi a Juliana que deu passividade, o seu Walter deu manifestação, confirmado depois com a dona Estela. Tá.
Isso aí, então, é coerente, né? Porque, então, você vê, está aqui no livro, né, que nós estamos estudando, e tem essas modificações, né? Não há essa separação de um médico especial, né? Sim, todos estão preparados para receber. E conforme vai havendo uma prática mediúnica e uma educação mediúnica e uma facilidade de vocês vão então dando comunicações tanto para entidades sofredoras como para entidades elevadas, né? E, então, esse processo não há uma separação de um médico, conforme está escrito aqui. Então, é mais um aprendizado que nós temos, né? De um crescimento dessa organização das reuniões, que é correto, né? Que eu acho que, como a Cida está colocando, de uma forma correta e melhor para o andamento da reunião. Então, prosseguindo, estamos aqui terminando já o capítulo, estamos 10 minutos. Então, aqui, como regra geral, tenha assim em vista que tanto o desenvolvimento como o aprimoramento mediúnico devem satisfazer as exigências dos seguintes setores: do mais alto doutrinário, do mais culto doutrinário, por meio de estudos individuais ou frequência às sessões apropriadas, da evangelização por meio da reforma íntima, do treinamento técnico das faculdades com frequência a trabalhos apropriados dirigidos por pessoas competentes. Então, todo esse processo que nós estamos dizendo aqui, né, vai se compondo nessas diversas atividades, né, que a casa, ao longo de sua história, de sua evolução, foi estabelecendo, e com as alterações, conforme nós vamos vendo que na própria literatura que está aqui já está tendo alterações, como separar homem de mulher não separa mais, ter um espírito só, uma entidade, um médio só para a comunicação mais elevada também não tem mais. E esse processo, então, vai dando um aprimoramento dessas diversas organizações que nós estamos citando, que estamos aqui esclarecendo, que existem na casa, né? Para que haja esse crescimento de cada um, né? Com esses estímulos e essas avaliações, né? No andamento de cada médium, no seu desenvolvimento, no seu preparo, para essa tarefa tão importante, que é a comunicação mediúnica. Então, temos ainda mais alguns minutos, vou ler mais esse final aqui. Então, o setor de evangelização por meio de reforma íntima, setor de treinamento técnico das faculdades com frequência aos trabalhos apropriados, setor de percepção de fluidos, setor de aproximação, setor de contato, setor de envolvimento e setor a manifestação de espíritos. Então, vocês vão aprender um desses setores, né, que é perceber o fluido, se é bom ou mal. Se a entidade, você está ali na constatação, você percebe que a entidade se aproximou. Então, é uma entidade para se comunicar. Então, você está desenvolvendo a capacidade de perceber a aproximação da entidade. Setor de envolvimento e a manifestação do espírito, e a facilidade de dar, então, sequência à comunicação da entidade que se aproximou, que você já identificou, né? Inclusive, importante perceber se são fluidos bons ou fluidos ainda de espíritos imperfeitos, né? Bons ou maus, se até fluidos com sensações desagradáveis. Então, não é um espírito de boa índole, é um espírito que, embora tenha vindo procurar ajuda, mas ainda é um espírito de prática de ideias, ainda de prática de coisas ruins, né? Coisas más. Você quer falar alguma coisa? Saulo, quero, deixa eu explicar. Esses 5 itens aí abaixo, eles são desenvolvidos na atividade prática. Então, por exemplo, seriam 3 a 4 aulas para percepção de fluidos. Então, a gente vai ter um caderninho e que no dia da aula nós vamos formar correntes, e aí essas correntes a gente vai dar um tempo para vocês perceberem os fluidos que estão vindo para vocês. Aí vocês vão anotar
e depois a gente vai compartilhar no grupo o que foi que vocês sentiram. Ah, formigamento na mão direita, formigamento na mão esquerda, uma coisa ruim, um calor, um frio. Aí vai relatando qual é a percepção que teve. Aí vem a aproximação. A aproximação é um pouco mais além. Como que você se sentiu? O que você sentiu? Bom ou mal? Como o seu Léo falou, é uma sensação gostosa ou é uma sensação ruim? Então, vocês vão relatando. O contato é quando você sente alguém que mexeu no teu braço, que passou a mão na sua cabeça, te deu um beijo. Então, aí é o contato. Você vai relatar. Aconteceu comigo, eu senti um beijo. Com a Juliana também, tá? Então, são coisas que a gente vai fazendo nas aulas, aos poucos, até aí chega o envolvimento. O envolvimento é quando você sente que a pessoa está ali, está perto de você, está te dando um abraço, sabe? Aí você sente aquele tudo mais ou menos como ela está sentindo, até você chegar na manifestação, que é quando você tem a incorporação do espírito em você, segundo como o seu Léo explicou, que afasta um pouco pelo espírito, para o outro dar a passividade, tá? São etapas que nós vamos fazer durante a prática, por isso que tem toda essa parte teórica, para vocês já saberem, para que quando for a prática, vocês terem condição de ter a noção, de não se assustar, de saber que existe isso. Sim, tudo bem. Então, está colocado aí para vocês nessas diversas etapas, quando chegar o trabalho que nós possamos fazer presencial, né, com essa sequência, vocês ficam sabendo. Então, aqui, então, encerramos nossa aula e abrimos, então, a que vocês façam algum comentário, façam alguma colocação que, se der vista de mais necessidade de explicação, fique à vontade, né. Agradecemos a presença de vocês, a atenção, de vocês estarem aqui, que para mim é uma grande satisfação estar com vocês, né? Gosto aqui de estar em contato com vocês, para que a gente possa trazer as melhores formas de contribuir por esse objetivo de aprender sobre mediunidade, né? Obrigado a todos e tenham um bom fim de semana, dentro da possibilidade que nós estamos passando, né? E vamos então fazer a prece final e dar boa noite para vocês todos, né? E após a prece, então, eu desligo então, o nosso dia desse dia de estudo. E a semana que vem não tem aula, né? Vai ser por uma semana. Obrigado, boa noite. Vai pular uma semana. E, então, levando nossos pensamentos, que o plano espiritual nos apoie nesta nossa realização de ser útil a esse trabalho evolutivo, de ter contato com o plano espiritual para beneficiar deste contato com o corpo físico que vamos oferecer, dando fluidos a esses nossos irmãos, que possamos ajudar, que o Rodolfo nos oriente mais essa noite, nesse aproveitamento do que aprendemos e na preparação para estarmos bem preparados, melhor que possamos, dentro desta nossa disponibilidade de praticar o bem, de buscar a caridade como objetivo de nossas vidas. Assim seja.